E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. E no vídeo de hoje eu vou analisar um conto muito interessante com o título de A Perdição que Veio para Sarnath, The Doom That Came into Sarnath, que eu li nessa edição aqui, The Doom That Came to Sarnath, tá? Na Delphi Classics. Eu não sei se ele tem traduzido, se alguém achar alguma versão traduzida, pode deixar aí nos campos dos comentários, porque eu li no original, mas esse conto foi escrito em 1919 e publicado em junho de 1920 na revista The Scott. Qual que é o interessante desse conto? Se vocês estão assistindo, acompanhando a minha playlist do Lovecraft, vocês já perceberam que o cara gosta de narrativas oníricas, né? Ele gosta muito desse tom de narrativa em que o personagem está sonhando, mas ao mesmo tempo ele está acordado, mas ao mesmo tempo ele faz parte de uma realidade completamente diferente. O Lovecraft tem uma espécie de universo chamado Ciclo dos Sonhos, né? O Ciclo dos Sonhos é basicamente ele não é necessariamente relacionado ao universo dos mitos de Cthulhu, tem relação indireta, mas muitas das histórias não são sobre essas criaturas, apesar de também terem outros tipos de criaturas. E nessa narrativa a gente vê muito disso do Lovecraft. Então qual que é a história do conto? Basicamente, a gente está acompanhando éons de uma civilização antiga, que na verdade de uma terra antiga, em que seres grotescos que se pareciam com peixes viviam, e houve a chegada dos humanos para essa cidade de Ib, e eles não aguentavam viver mais com essas criaturas de peixe, então houve muitas guerras entre eles até que os humanos conseguiram expulsar essas criaturas que cultuavam o deus Bukrog, que é muito parecido com o Cthulhu, mas ele não é necessariamente o Cthulhu, ele tem uma característica mais de lagarto, sabe? Eles conseguiram expulsar essas criaturas para o mar, próximo dali, e basicamente criaram a cidade, né? Assentaram a cidade de Sarnath. E a cidade de Sarnath prosperou durante muito tempo com seus próprios deuses. Porém, um clérigo, um sacerdote, teve uma visão um dia e ele disse que ele tinha um pressentimento ruim, porque todos os anos eles faziam uma celebração, né, do dia em que que essa civilização conseguiu expulsar esses seres de Sarnath, né, da sua cidade. Então todo ano eles faziam uma espécie de celebração em vitória a isso. Outras cidades existiam ao redor, mas nenhuma tão grandiosa quanto a própria Sarnath. A cidade prospera, ela é muito grandiosa. Pensem numa Roma antiga, mas muito, muito assim, grandiosa, muito mágica nesse sentido também. Então Sarnath era completamente isso, até que um dia um sacerdote, ele tem basicamente ao redor da cidade existem torres, né? Torres gigantescas que os sacerdotes usam, né, como observatório para as estrelas, para enaltecer seus deuses. Um desses sacerdotes, ele, numa noite tempestuosa, ele acaba falecendo, morrendo misteriosamente, porém no altar, ele está ali próximo de um altar, e ele escreve Doom, né, ou seja, perdição. E aí, basicamente, essa perdição ela fica assolada, né? Ela assola, digamos assim, o pensamento, né, a expectativa de que em determinado momento iria acontecer essa perdição. Ela acaba, digamos assim, tirando a tranquilidade do povo, mas vários e vários e vários anos se passam, inclusive os próprios sacerdotes não estão nem aí mais para essa profecia, né? E até que no ano de comemoração milenar, no primeiro milênio, de comemoração a essa vitória, quando eles estão comemorando a vitória dessa batalha, né?
diversos reis vão ali acampar na cidade, né, vão rodear a cidade para celebrar. Basicamente, seres surgem da lua, afundam no oceano e trazem consigo no lago, né, próximo dali, e trazem consigo uma espécie de neblina, nevoeiro místico que encobre todo o local. E a maré, né, do lago começa a subir, então as pessoas que estão ao redor, elas metem o pé para suas terras, e quando as pessoas que estão lá dentro dão por perceber, já é tarde demais, porque os portões são inundados por essas hostes, essas hordas de criaturas como peixe, né, e massacram simplesmente todas as pessoas. Então as únicas que conseguiram fugir nunca mais voltam, a cidade entra em ruínas. De fato, a perdição a Sarnath volta, e muito, muito tempo depois, quando a cidade está completamente em ruínas, alguns aventureiros de cabelos loiros e olhos azuis se aventuram para tentar encontrar algum tipo de riqueza, mas até as riquezas, até as minas, né, de ouro, de metais preciosos da cidade, foi tudo alagado por essa espécie, sei lá, como se fosse um pântano meio místico mesmo. E no meio da cidade eles encontram esse ídolo, né? Essa criatura, desse deus lagarto, Bukrog. E o conto termina dessa maneira. E o Lovecraft, ele gosta muito de fazer isso. Ele vai construindo como se tudo tivesse numa boa, como se tudo tivesse... É aquela sensação de conforto que precede o horror, que é muito interessante. Então é um conto bem descritivo, mas eu acho que ele compensa por isso. Se você gosta dessa mitologia Lovecraftiana, você vai curtir muito. Mas se você não gosta, eu acho que também vale a pena para você entender um pouco do estilo de escrita do autor. De qualquer forma, fica aqui mais um vídeo para vocês, espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo. Até mais!